Mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus pelo seu retorno, pela vinda. O Felipe, ele aproveitou que o Gabriel e a Larissa estavam aqui, ele veio, Santa Maria, rapidinho, entendeu? No horário do intervalo, ele está aqui, então para prestigiá-lo, vou começar de novo. Nós estávamos falando sobre finanças, falando sobre a dificuldade que nós temos no sentido de abençoar vidas, e levantamos a pergunta: se as ofertas têm diminuído e as dívidas têm aumentado, onde nós temos gasto o nosso dinheiro? Temos gasto com as coisas dessa vida, casa, carro, roupas, férias. A gente já trabalhou e falamos que isso não é problema nenhum. Não falo sobre o contexto de você ter que viver uma vida franciscana em que você não tem direito a nada, você não pode viver fazendo nada. Se você vai comer uma pizza mais cara, eu falei com a Rosângela, se você vai comer uma pizza mais cara em detrimento de uma mais barata, entendeu? Eu sou muito vaca em casa, entendeu? Entendeu? Mas, não, eu exagero. Ainda bem que eu tenho ela para me equilibrar. Eu sou aquele cara que, se for comprar uma pizza de mussarela ou uma pizza de marguerita, eu compro de mussarela porque é mais barato que não vem com tomate. Entendeu? Bom, mas nós temos gasto nosso dinheiro em coisas que não são bênção. Nós não temos equilibrado os nossos gastos, e esse é o nosso grande problema. Com relação ao dinheiro, colocamos nosso pensamento nas coisas do mundo e não nas de cima. Ficamos mundanos em relação ao nosso dinheiro. Quanto então deveríamos ofertar? A gente tem que entender, e o objetivo meu não é falar sobre dízimos e ofertas. A grande maioria que já fez discipulado comigo e sabe o conceito de dízimo e oferta, em que nós temos o dízimo como uma ordenança de Deus, em que você, como funcionário, como uma pessoa que recebe salário de 10% do seu bruto, e você que é um profissional liberal, você dá 10% do seu líquido, entendeu? Tem que tirar as despesas da empresa e tudo mais. É lógico que tem todo um contexto maior aí, e isso é obrigação dentro da lei do Senhor. Quando nós falamos de oferta, quando nós pensamos em relação à oferta, e nós somos piores dos piores, vocês dois prestem atenção aqui, tá? Por favor. Tá? Eu acho até bom pegar a Helena, porque senão os dois não vão assistir nada. Vai ficar esse nhenhenhen aí e não assistir nada. E o contexto de Antigo Testamento, em especial, a gente vê as pessoas dando mais do que eles têm. Então eu estava lendo uma passagem de Êxodo essa semana, em que o sacerdote ele foi obrigado a exortar as pessoas a pararem de ofertar, porque não cabia mais de tanta oferta. Quando a gente vê no Novo Testamento, a gente vê as pessoas vendendo os seus bens. Se eu tenho 2 casas, eu não preciso de 2 casas. Que é aquele exemplo que a gente estava dando, de você pensar numa vida posterior. Não há problema de você ter um apartamento, você ter uma casa como renda, não é nada disso. Mas é a questão do equilíbrio. Em especial nas finanças, a gente não equilibra. E tem um ditado dentro do meio cristão que fala que a última coisa que se converte na vida do cristão é o bolso. As pessoas elas não se convertem, tem uma dificuldade tremenda. Conta uma historinha que a nota de 100 estava andando pela rua e encontrou a nota de 50, e agora tem de 200 na história também. Mas ele falou assim: e aí, onde você está? Não, eu tenho passeado nos shows, eu tenho ido para os hotéis. E você de 50, eu tenho passeado nos restaurantes, tal. Encontraram a nota de 20, falei assim: eu tenho passeado bastante nos shoppings, e a nota de 10 também. E aquela conversa, daqui a pouquinho vem a nota de 1, na época que tinha bastante nota de 1, hoje não tem tanto. E as moedinhas, nem vocês não sabem, eu me converti. Entendeu? Então, a gente vê que o coração das pessoas foi boa, hein? Gostou, Vinícius? Ou não entendeu? Não entendeu. Depois eu conto para você. Você é muito boa, não entendo. As notas grandes, Vinícius, elas estão passeando pelas coisas da vida. E a nota de 1 e as moedas, nós nos convertemos, nós andamos nas igrejas. Então, a maior escassez que nós temos é dentro das ofertas. As pessoas podem até ser fiéis no dízimo, mas a oferta é uma dificuldade tremenda. E a oferta nada mais é do que a condição de você mostrar a Deus a sua gratidão em relação àquilo que Ele deu.
O conceito de dízimo perdeu a força não porque deixou de ser considerado um ensino bíblico, mas porque nos tornamos mundanos em nossa atitude para com o dinheiro. E como resultado nós ficamos avarentos com Deus, que não precisa do nosso dinheiro. A avareza é uma palavra negativa, ninguém gosta de ser taxado de avarento em relação a outras pessoas. Queremos ter fama de generosos, mas quando não devolvemos o dízimo e excluímos o que os judeus famavam de ofertas voluntárias, nós não estamos sendo avarentos? Se Deus condenou aqueles homens que roubavam o dízimo do Senhor, será que sobre nós não haverá um maior julgamento? Nossa igreja não tem este princípio de ficar batendo em cima de dízimo e oferta. A minha função é ensinar. Até o Nicolas, ele veio falar comigo um dia assim: pastor, eu posso assinar? Colocar o valor que eu dou? Ele pode, mas eu não estou preocupado com o que você ganha, isso é responsabilidade sua com Deus. Estava conversando com uma aconselhada minha, lá na Bahia, e era o rapaz, o marido dela, veio falar comigo assim: pastor, você não sabe, eles mudaram o envelope de dízimo. Aí o apóstolo da igreja, o apóstolo colocou lá o envelope de dízimo lá no projetor, estava lá: valor recebido, dízimo 10%, ofertas X, não sei o que, ofertas para os pastores irem para Israel, X, e foi dando um monte de porcentagem lá assim, valor a ser colocado tal. Então quando já desenvolveram um aplicativo ou alguma coisa lá, que você digita qual é o seu salário bruto, e o aplicativo ele já faz a conta, que é quanto você tem que dar. E ele falava comigo escandalizado, eu falei assim: isso é escândalo mesmo. Eu falei assim: o povo? Não, o povo acha legal. Por quê? A ideia é a adoração profana. Eu dou para receber algo em troca. E a campanha que está rolando é: dê agora para você receber daqui a 7 anos. Eu nunca vi isso também na vida. Posso ir nessa história que você contou aí agora? Qual? Das moedas? Das notas. Zaqueu, ele se converteu, o dinheiro dele também. A história de Zaqueu é tão interessante, porque tem um princípio bíblico, inclusive, quando você não entrega o dízimo e você quer vir a entregar, em que você tem que acrescentar uma porcentagem como uma oferta pelo seu pecado. E aí a condição, se não me engano, eram 2 vezes ou 3 vezes daquilo que foi subtraído. E quanto, ministro, era você trazer exemplo, quantas vezes o Zaqueu, que era aquele que era como se fosse aquele cara que empresta dinheiro, como é que é o nome dele? Agiota. Ele é agiota. E ele fala assim: as pessoas que eu prejudiquei também dinheiro, eu vou devolver quantas vezes mais? 3, 4 vezes. Ele excedeu o que a lei estava falando, mostrar que aquilo realmente era um comprometimento do coração dele. Ninguém gosta de ser taxado de avarento em relação a outras pessoas, mas é exatamente isso que nós temos como figura perante Deus. Mateus 6,24, Rosângela 1. É porque ela é Rosângela 2, convidada da dia. 6. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Jesus ele foi categórico: não há como você servir 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao desejo do seu coração, ao ídolo do seu coração. Não há como. Não há como. A impressão é que na vida de muitos cristãos o dinheiro está acima de Deus. Todavia Deus e dinheiro não são 2 escolhas equiparáveis. 1 Timóteo 6,10. Larissa. Opa. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo 6,10. Tipo que vai não, 3, 10? 6, 10. Já foi lido, já, mas vamos ler de novo. 6, 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males.
E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que ele fala é que quando você ama o dinheiro mais do que a Deus, você traz sobre a sua vida tormento. Não é a culpa de ninguém, é a sua culpa, você está se atormentando. Uma pessoa que tem a condição de buscar o dinheiro acima de tudo, é uma pessoa que vive correndo atrás do vento. Lá em Eclesiastes, o Salomão ele fala que é como correr atrás do vento. Você não alcança nunca. Você nunca vai ser rico o suficiente. Você nunca vai ter dinheiro o suficiente. A tua televisão não vai ser grande o suficiente. O seu videogame não vai ser o mais poderoso o suficiente. O seu carro não vai ser o maior, o mais suntuoso. A sua casa não vai. Porque quanto mais tem, nunca está suficiente. Quanto mais você tem, mais você quer. Por isso que em você tendo o que comer e vestir, esteja satisfeito. Satisfação não quer dizer ficar parado. Senão, eu tenho que comer, eu não vou trabalhar. Não é isso. Satisfação é você não ficar ansioso, angustiado, preocupado, desesperado, que é o que a grande maioria das pessoas tem hoje, nos dias de hoje. Que aí cai na depressão, cai nos transtornos, nos surtos, em tudo isso. Por quê? Cada vez mais o mundo está virando capitalista. A globalização de 10, 20 anos atrás que se iniciou, ela vem trazendo esse contexto, em que antes eu não conseguia ver com tanta clareza quantas pessoas viviam numa condição melhor que a minha. Então eu fico ansioso, eu fico angustiado. Quantos de vocês ligam para mim e falam, poxa, meu amigo está ganhando mais, está não sei o quê, por que eu não tenho dinheiro, por que eu não tenho, eu estou servindo ao Senhor? Por quê? Porque você começa a estabelecer comparações que são naturais, e as comparações que são naturais, elas não são bíblicas. E você pensa assim, você fica atormentado. Se o dinheiro domina a nossa vida, quem perde somos nós, não Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele criou todas as coisas, é tudo dele. É tudo dele. Se gastarmos o dinheiro só em causa própria, acabaremos como mendigos espirituais. Alguns cristãos acham que não tem como entregar 10% do seu salário para a obra de Deus. Eu compreendo essa mentalidade, é algo que tem que ser uma transformação do coração. Cada cristão conta que quando deixou a indústria, certo cristão conta que quando deixou a indústria e foi trabalhar em missões, seu salário foi reduzido em 75%. Ele entrou em pânico financeiro e pensou, não tem como dar o dízimo. Tenho certeza que Deus aceitará como dízimo o serviço sacrificial do salário baixo que recebo. Mentira. Se você recebe R$100 por mês, você tem que dar 10. Pô, mas 100 não compra nem uma cesta básica. Confia em Deus. É questão de confiança ou não confiança. Nós vivemos isso, já tem anos já. Com certeza. Titia, gente, a titia era minha mantenedora. Ela acaba com, se não 30%, talvez quase 40% ou 50% do nosso orçamento. Ela morreu, acabou essa renda. Nunca faltou um centavo. Pelo contrário, transborda. Vocês nem sabem, eu vou contar, dar um spoiler. Eu dou aula, Rosângela não sabe, eu dou aula. E eu vou dar aula em Fortaleza, dia 17. Vai ser uma quinta, sexta e sábado, tá? E aí o pastor de lá, quando soube que eu iria para lá, ele falou assim, eu vou arranjar um chalezinho bem legal para você ficar na beira da praia, traz a sua esposa. A passagem minha está garantida da faculdade. A estadia está garantida. Passagem para Fortaleza, ela custa de 750, eu que compro as passagens da faculdade, 750 a 1.200. Eu comprei cada um por 500. Isso é prosperidade de Deus. Então eu vou falar mais para frente, mas naquele domingo eu vou pedir ausência da igreja. Aí eu vou passar 2 dias com a minha esposa, ela vai dia 18 para lá, eu vou começar 17 curso, 18, e nós vamos ficar 2 dias lá. Uma folga. Isso é bênção de Deus. Entende? É a prosperidade de Deus em relação a confiar naquilo que Ele já prometeu que vai fazer. Mas se o dinheiro domina a nossa vida, quem perde somos nós, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Vale?
Eu até pensei um tempo atrás dar testemunho na igreja, mas eu falei, achei meio bobo falar na igreja, né? Eu falei, vou deixar quieto comigo mesma. Mas um dia de manhãzinha, assim, eu olhei assim silenciosamente na minha mente, né? Tava precisando tirar umas cópias, né? De umas coisas na copiadora e não tinha dinheiro nenhum, um centavo. E aí eu pensei, vou pedir pro meu irmão esse trocado, né? Mas antes de falar com ele, eu fui tirar o lixo lá da pia. E aí eu abri a lixeira, mexendo lá, arrumando, eu achei R$10 dentro da lixeira. Exatamente o valor que eu falei com Deus na minha mente. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei assim surpresa. Eu até pensei em dar o testemunho na igreja, mas eu falei, sei lá, às vezes as pessoas pensam tanto com descrédito e parece tão bobo. Mas aí, sabe, fui na copiadora, resolvi meu problema, não falei com ninguém, sabe, exatamente o valor que eu falei na minha mente com Deus, não falei com meu irmão, dentro da lixeira, os R$10. E nós temos exemplo disso na Bíblia? Dessa situação exatamente que ela falou? Pedro e Jesus estavam caminhando e foi questionado em relação ao imposto que tinha que se pagar. E Jesus olha e fala assim, Pedro, vai lá e pesca um peixe. Nada a ver do peixe. E lá você vai encontrar um estáter, que era a moeda. Paga o dízimo, paga o imposto meu e seu, para ficar tudo certo. Então isso é normal, isso acontece. Se gastarmos o nosso dinheiro em causa própria, acabaremos como mendigos espirituais. Alguns cristãos acham que não tem como entregar 10% do salário para a obra de Deus. Imagina a oferta. Cada certo cristão, ele entrou em pânico, já contei para vocês, e ele entregou o salário dele foi reduzido em 75%. E aí ele orou, dizendo, eu acho que Deus ele vai entender. Mas Deus não me deixou sossegado por muito tempo, então decidi que iria entregar o dízimo da minha pequena renda e confiar na presença de Deus. Pouco tempo depois, fui cativado pela história de Elias, sendo alimentado pela viúva de Sarepta. 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 16. 1 Reis. Eu vou contar a história. Se você quiser acompanhar com os olhos, você acompanha, vai ser mais rápido. Tá? 1 Reis, capítulo 17. Versos 8 em diante. Minha vez agora? Não, deixa que eu leio, não vou ler, eu vou contar a história, porque esse texto são muitos versículos, vai demorar muito tempo. Só que se quiser acompanhar. Havia uma grande seca naquela época. Acabe era um rei mau. E aí Elias orou e falou assim, não vai chover por 3 anos. E Deus mandou que Elias fosse para uma região. E lá ele era alimentado pelos corvos. O corvo ia lá, pegava uma carninha lá, pegava uma picanha cortadinha lá e levava para o Elias, e o Elias comia. E a água bebia do ribeiro. Aí chegou uma hora que parou de vir a carne. E o rio secou. E aí Deus mandou ele ir caminhar. E ele encontra essa viúva de uma cidade, uma região chamada Sarepta. E aquela mulher estava ali. E ele olhou para aquela mulher e falou assim, me dá de comer? E ela falou para ele assim, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E eu vim apenas buscar um pouquinho de lenha para fazer um pãozinho para eu e meu filho comermos. E depois aguardarmos a morte chegar. E ele falou assim, faz primeiro para mim o bolo. E ela olhou, eu acho que essa cena não foi tão rápida assim como no texto aparece. E aí eu sei que ela foi convencida e ela fez o bolo e entregou na mão daquele profeta do homem de Deus. E aquele homem de Deus foi lá e orou sobre a provisão dela. E aí conta-se a história que todo esse período de fome ela foi alimentada, porque nunca faltou a farinha e nunca faltou o óleo. Tá? Esse homem que saiu do meio da indústria, teve seu salário de 75 reduzido e entrou em crise interna em relação a dízimo e oferta. Depois de ser incomodado pelo Senhor, ele decidiu fazer aquilo, ele lembrou do texto. E aí,
essa história já contei. Quando esse pastor, esse homem, ele leu esse versículo, ele começou a orar. E ele então decidiu agir. E ele afirma que durante os 52 anos de ministério, Deus sempre cuidou. É uma coisa que eu atesto. Creio que a Diane também atesta. Tá? Talvez muito mais do que eu. Um exemplo claro disso é a Diane. E se você tem dificuldade nessa área, liga para ela, que eu tenho certeza que ela vai contar. E ela é testemunha. Hã? E ela é testemunha. Tá? Você vai ter o privilégio de ficar envergonhado pela história da Diane. Nos últimos anos. O primeiro período nós a ajudamos, entendeu? Como igreja, não sei se chegou a um ano e meio, alguma coisa assim, não lembro. Tá? Nós a ajudamos. E a partir daí ela tem andado, entendeu? Na provisão do Senhor. E as bênçãos do Senhor vêm se aumentar, vêm se multiplicar. E o que nas igrejas falam tem ocorrido. Deus tem honrado. Né? Deus tem honrado. Ô glória! Como vimos no capítulos anteriores, temos de lembrar que tudo que temos e nossa capacidade de ganhar e mais vem de Deus. Deuteronômio 8, 17 e 18. Gabriel. Deuteronômio capítulo 8. Versos 17 e 18. 17 e 18. Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, entenda que o que você tem, aonde você está, o que você faz, não vem de você, mas vem de Deus. Vem de Deus. Tem que ter isso na cabeça. Devolver a Deus pelo menos os 10% do que Ele dá é uma expressão clara do teu reconhecimento e gratidão. Finalmente temos de lembrar a infinita generosidade do nosso Senhor Jesus, que entregou a si mesmo por nossa salvação. E aí nós temos que sempre transpor o conceito natural e entrar no conceito espiritual, em que nós vemos Jesus Cristo sendo Deus, Ele entregando a sua vida para morrer por mim e por você. Felipe, 2 Coríntios 8, 9. Você tinha comprado pelo menos uma Bíblia com ela, com aquele negócio de colocar dedinho, né? Com as duas letrinhas, né? Você viu de boa agora. Pode ver? Por favor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então o que ele está falando é que Jesus Cristo, na sua infinita glória e majestade, Ele abriu mão dessa glória e majestade apenas para nos salvar e nos amar. Nossos dízimos e ofertas, eles devem refletir o valor que colocamos na dádiva de Deus a nós. E isso é muito, muito, muito sério. O outro item que nós vamos trabalhar, além de dinheiro, senão a Rosângela não volta mais, ela vai achar que eu só falo de dinheiro. Imoralidade. Nós já trabalhamos exaustivamente esse conceito da imoralidade, da prostituição, imoralidade lascívia, quando nós vimos o desejo da carne. Mas nós vamos falar algumas coisas que são aceitáveis a nós, que também estão escondidas. Nós temos que cavar um pouquinho mais fundo. Das 3 áreas do mundanismo que examinaremos, tenho certeza que esta é a que mais causa espanto. Você deve estar se perguntando como a imoralidade pode ser considerada pelo cristão um pecado intocável. Quero deixar bem claro que não iremos falar de adultério, não iremos falar de pornografia e nem de nenhum ato imoral.
Essas atitudes são obviamente inaceitáveis e estão fora do objetivo do nosso estudo. Se você quer saber sobre imoralidade, sobre a profundidade da área sexual, da podridão sexual, você tem que ir lá no nosso site, buscar lá o estudo de Gálatas, capítulo 5, fruto da carne, que vai falar sobre isso. Então, em que sentido eu, Gabriel, Larissa, Diene, Rosângelas, nós aceitamos a imoralidade? Nós fazemos isso por meio de algo que se denomina imoralidade velada ou escondida. Sentimos o prazer íntimo ao ler sobre a imoralidade de pessoas cuja conduta sexual imprópria é descrita em jornais e revistas. Muitas vezes as postagens do Facebook, você vai lá ler aquilo e você se alegra sobre aquela pessoa que está naquela condição. Parece que é um prazer mórbido da gente, de ver a pessoa no fundo do poço. Fazemos isso por meio de algo que se denomina imoralidade velada. Se esse for o caso, estamos envolvidos nesse tipo de imoralidade. Gostamos de olhar tabloides, revistas expostas no supermercado. Eu nunca comprarei uma revista pornográfica, mas quando eu passo, olho e fico olhando e fico lendo ali na banca. Imagina como seria comprar um e ler sobre as peripécias sexuais de pessoas famosas, mas claramente imorais. Se esse for o caso, estamos envolvidos nesse tipo de imoralidade. Se vamos ao cinema, se ligamos a televisão sabendo que iremos assistir cenas sensuais, ou se lemos romance em que tais cenas são descritas em detalhes, estamos envolvidos em imoralidade. Em regra, nós sabemos o que nós vemos. Em regra, quando você começa a assistir algo, você sabe que aquilo não é abençoado. Eu já contei esse exemplo, eu vou contar de novo. Lá em São Paulo, eu na minha época de batalha espiritual, aí eu olho para a televisão e falo, vou assistir um filme. Quando começa o filme, pela música, pelo clima, você fala, aí vem. No mínimo, mulher pelada vai ter. E aí eu pausei e eu levantei a minha mão santa. Deus. A gente fala com 3, 4 S, né? Deus. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de pornografia, de imoralidade, todo demônio e não sei o que e tal. Fui lá, coloquei a mão na televisão tal, e sentei. O Espírito Santo falou para mim assim, você é tão ruim porque você vai ver? Você é o quê? Você é tão ruim. Você é tão ruim que você vai ver. Você já sabe que é podre, por que você vai assistir? Mas a gente assiste. A gente faz. A gente sabe que a situação vai te levar para um buraco e você faz. Às vezes para um neném, né, Felipe? É tão interessante essas coisas. É só uma vez. Se vamos ao cinema ou ligamos a televisão, sabemos que queremos assistir cenas sensuais, nós participamos do contexto da imoralidade. É óbvio que o mundo ao redor se delicia com esse tipo de coisa. Então, você postar o que você quer postar, você vê o que você quer ver, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Afinal, essas revistas não estariam expostas nos supermercados se alguém não comprasse. A mesma coisa pode ser dita sobre filmes, programas, TV e livro. Esse é um exemplo das práticas e dos valores aceitos pela sociedade que são tão claros e opostos à Bíblia. O que você assiste no Netflix? O que você vê nos filmes? O título da série ela já avisa para você. E mesmo assim você fala com toda santidade, eu vou assistir. Caso sigamos esse exemplo, nós somos mundanos. É o mundanismo dentro da nossa vida, é o mundanismo dentro da nossa família e o mundanismo dentro da nossa igreja. A Heloísa está... Ainda bem que a máscara tampou, né? Existe ainda o aspecto das roupas indecentes. Sempre que caminho por lugares aglomerados de gente, como aeroportos ou shoppings, fico cada vez mais certo de que a moda feminina para todas as idades tem o objetivo de atrair os olhos cobiçosos dos homens. Então, a indústria, ela quer ganhar dinheiro. Tá? Apesar de cada vez mais a gente vê o conceito dos homens eles se expondo, ainda o conceito do machismo forçando as mulheres a se portarem de uma maneira indecente
Alguém quer ir lá com a Helena fazer xixi? Não, estou perguntando porque todo mundo olhando para lá. Entendeu? O secular, o mundano, ele está levando as mulheres para a pornografia. Falava no primeiro período que agora a moda é as calcinhas estão à mostra. Então você vê que a moda das mulheres é cada vez mais desnuda. Cada vez mais os posts, entendeu? Estou falando de pessoas cristãs. Está lá postando, a mulher posta, entendeu? Está focalizando o quê? O que ela quer mostrar? Qual que é o objetivo disso? Eu tenho mais de 5 mil amigos, não, 5 mil, né, que é o máximo lá no Facebook, né? Então, a pessoa pede para aceitar, também é essa aí. Né? Aí começa a ver as postagens malucas lá, é a moça postando. Aí eu perguntei para ela assim, para que tanta exposição? Acabou, cortou. Entendeu? Para que tanta exposição? Se você quer saber se uma pessoa tem problema, exceto grávida, ufa. Se a pessoa tem algum problema, começa a ver ela postar muito foto ela está feliz, ela está alegre, ela está legal, a família dela é linda, maravilhosa. Olha como meu filho é lindo, como meu filho é inteligente, meu marido, o meu amor e não sei o quê. Começa a ver isso batido. Não são demonstrações de amor e carinho. Batido, aquele monte. Alguma coisa está errada. E o ser humano, ele não está pronto para receber a rejeição dos seres humanos. Como é que você vai ser rejeitado por 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas? As pessoas, elas estão se suicidando. O maior índice de suicídio entre jovens e adolescentes após o advento da internet é com as mídias sociais. Em especial as mulheres, que elas são rotuladas a serem aquele padrão. Você tem que ter essa altura, tem que ter esse tamanho de seio, esse bumbum desse jeito, e você tem que ter esse tom de pele, e o seu cabelo tem que ser de tal jeito, não pode ser de tal jeito. Quando a mulher é rejeitada, entendeu? E ela é treinada e ensinada para viver nesse contexto, ela se angustia, ela fica depressiva. E muitas se matam. Agora, pegando o texto de Filipenses 4 lá, o que pensar, no que você pensava, você quer amar tudo. Assim, assistir filmes de terror, filme assim. Eu vou perguntar umas duas coisas. Então, assim, assistir esses tipos de filmes de terror, sensual, seria errado. Deixa eu só perguntar, depois você responde. Estou esperando. Então, assim, seria errado assistir esses filmes de terror, filme de assassinato, filme sensual. E também, assim, antigamente eu não achava errado você usar um biquíni. Mas, conforme aquele texto que fala que você é templo do Espírito Santo, a exposição de um biquíni, você na praia, você no clube, é muito grande você estar de biquíni, porque parece muito comum, né? Parece muito normal. Mas assim, querendo ou não, todos os homens estão te vendo, você de bumbum de fora, com seu exposto, por mais decente que é seu biquíni, você está com seu corpo exposto. Então hoje, assim, eu não tenho uma posição certa, se é certo ou se é errado. Porque seu corpo está exposto. Os homens estão te vendo mesmo. Então, assim, eu não sei o que pensar hoje, se eu coloco ou não coloco. Porque você realmente está se expondo. E como que fica, então, essa questão de você é templo do Espírito Santo? Porque você também não vai toda coberta com uma beca até o chão para a praia, para o biquíni e para o clube. Então, assim, é meio complicado esse tipo de coisa. Lógico que é. E assim, e nessa história também entra decote, né? Que a maioria das igrejas acha errado, diz que decotes chamam muita atenção dos homens. É muito complicado essas coisas de roupa. Tá, primeira parte, filmes. Eu não tenho regra para você, entende? Uma pessoa que não tem problema com sensualidade, com sexualidade, pode ser que veja um filme sensual e aquilo não afete ele. É o conceito da bebida, por exemplo. Sensual não é pornô, né? Claro. Não, misericórdia, né? Ela não falou pornô. Tudo bem. Ela falou sensual. Vamos deixar claro. Não. Então tá. Filme pornográfico, entendeu? Sexo, não. Tô falando sensual. Eu entendi. Estou pegando lá dentro da Rosângela. Filme pornográfico
está fora. Tá? Vamos para o sensual. Uma pessoa, eu vou fazer uma comparação da condição do álcool. Para algumas pessoas, beber não faz diferença nenhuma, exceto com a exposição para o terceiro. Eu já bebi muito quando era jovem. Hoje, se eu beber um copo de cerveja, eu fico tonto. Então, para mim, aquilo é o limite. Então, a sensualidade de um filme, ela tem que ser medida através do discernimento do Espírito Santo. Sensualidade, violência, terror, filmes, diversão, eu não tenho uma regra para você. Não tem um parâmetro, uma medição, entendeu? Em relação. Cada ser humano, ele é individual e sabe o que aquilo traz de motivação no seu coração. Então, Paulo, eu tenho que fugir desse tipo de coisa. Eu tive uma juventude muito de pornografia, de muita coisa. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. E tanto que algumas vezes a minha esposa me repreende e fala, cuidado. Entendeu? Então é muito pessoal, eu não tenho uma resposta. Seria querer normatizar numa caixinha pessoas de condições diferentes, não tem como. Quando você fala de roupa, biquíni, depende muito da sua motivação. Porque se você tiver, claro que ninguém vai colocar a roupona, você vai para a praia com aquela roupona, isso queria falar burca, eu acho que era isso, você falou beca é de formatura, mas também pode, tá? Ninguém vai daquele jeito para a praia, entendeu? Como vai para a piscina e tudo mais. As roupas daquele ambiente, elas são shorts, sunga, biquíni ou maiô. As pessoas que vão lá com o olho, com o objetivo de ver algo mais ou fazer algo mais, elas estão com motivação no seu coração. E aí cabe você ter o discernimento correto de você saber aonde você está indo e como você está indo para o lugar. Que as pessoas elas vão olhar para você de um maiô enorme ou com um biquíni cavado, vão olhar e desejam, o problema é a concupiscência dos olhos. Então também não tem uma regra para você dizer para você, pode isso ou pode aquilo, deve isso ou deve aquilo, não. O problema está na concupiscência do olho de quem olha e também na motivação daquele que está fazendo. Porque muitas vezes as mulheres elas se vestem com o objetivo de causar aquilo, tá? Tanto peca o homem que está recebendo aquela informação e está reagindo de uma maneira pecaminosa, como também a mulher que está com essa motivação. Mas às vezes a mulher está se vestindo dessa maneira, não é porque ela está com desejo de provocar ninguém, é porque o homem ele é podre, o homem masculino, ele é podre, entendeu? Ele já está acostumado. Quando a gente entra no decote, em especial dentro da igreja, é uma questão de reverência para aquele que você está indo. Se você está indo para a casa do Senhor e você sabe que o próprio Deus está, e eu falo para os meus jovens casados, que quando um homem e uma mulher estão tendo relação sexual, quem está no pé da cama é Deus, ficam escandalizados, entendeu? Mas é isso que acontece. E o maior ato de adoração que um casal casado pode fazer é o ato sexual. Então, a sensualidade de um decote depende. A mulher olha ou o homem olha. O cara coloca, porque cada vez mais os homens eles têm se feminizados e eles têm buscado também uma vestimenta sensual, que vai trazer algum tipo de atração, que pode ser inclusive homossexual. Então a gente tem que tomar cuidado e o foco de todas as coisas é o quê? Motivação do coração. Não tenho, Menísia, uma regra para te dar. Eu estava dando um curso lá na Bahia e a pessoa fez exatamente essa pergunta: por que eu não tenho um livro de regras? Eu falei: livro de regras é a Bíblia, cara, não tem. E ele começou a me questionar e eu fui bem explícito, estava sozinho com ele, não vou fazer isso aqui. Mas foi bem explícito dentro de atos sexuais, e eu falei assim: eu não posso normatizar isso como certo ou errado, porque depende. Alguma coisa são regras, outras não. Fale, gente. Não, só ia complementar, porque ela, como citou Paulo, acho que o próprio Paulo também já responde isso, né? Tudo pode, né? Tudo te convém. Então, assim, a partir do momento que vocês estão cristãos, aí você tem que ter um modo de vida cristão a partir desse momento. Então, é caminhar para se santificar em cada dia. Então, assim, eu creio que quando você tem o Espírito Santo de Deus, ali já vai te constranger em algumas coisas, você está vendo mudança em você mesmo. Mas não é regra, mas não há regra. Esse que é o X da coisa. Não há regra. Eu não posso chegar e falar assim, é regra essa. Entendeu? Porque se eu fizer, eu estou criando uma coisa humana, que é o que as pessoas fazem. Não pode. Você pode ir lá, não pode ver televisão. Aí o cara compra a televisão e coloca dentro do armário, dentro do quarto, porque só ninguém pode ver que ele vê televisão. Então você cria uma situação. Você força o cara
a cuidar, gostar dos desejos da vontade dele e aplicar aquilo de uma maneira escondida, continua sendo pecado. Esse é o problema. E o problema muitas vezes são os extremos também, que nem ela está falando das mulheres, né, com relação ao decote. Muitas vezes a mulher se sente bem, lógico que não é expondo o seu corpo, mas põe um pouco de decote e se sente bem com aquilo e não fez para provocar. O problema do extremo que eu vejo também é o oposto, a mulher não se arrumar, não ser higiênica, sabe, não se cuidar, ser desleixada consigo mesmo. Isso também, já que o corpo é o templo do Espírito Santo, vamos cuidar bem. O que você come, o tanto de adoçante que você põe no café, sabe? Tem que tomar cuidado com isso, como não? É super importante. E assim, não adianta você falar, eu faço isso porque eu gosto mesmo, mas cadê a sua consciência cristã do que você está fazendo com o templo do Espírito Santo? Cadê? Tá? Então a gente tem que tomar um cuidado enorme e extremo para a gente ser equilibrado. Entendeu? Nós sabemos quando estamos agindo errado. Quer copo? Nós sabemos. Você sabe quando você está agindo errado. Se você, mulher, e eu falo mulher, porque o mundo, ele coloca esse fardo sobre as mulheres. A criação. Se você olhar e você se sentir sensual ou atrativo aos homens, cabe a você decidir se você vai dar o próximo passo ou não. E sempre pensar, né? Não, você vai ter que estudar o negócio lá atrás. Entendeu? Você vai ter que usar a sua mente, porque você não é uma ameba, e você vai ter que pensar. Isso está segundo os princípios das Escrituras ou não? Ponto final. Se você pode estar numa roupa o mais tradicional possível, dependendo do local que você entrar, você é considerado como mundana. Se a Rosângela entrar com essa calça numa Assembleia de Deus tradicional, ela é mundana. Oxi! Entende? Mas isso são padrões humanos. A gente tem que ter normas, regras e decência. Não é de qualquer jeito. E tanto homens como mulheres, entendeu? Se virem para a igreja de uma maneira que não é conforme, eu vou chegar e postar e falar, só não é assim. Entendeu? Não é assim. Mas, por exemplo, licença, desculpe. E quando se é relacionado ao trabalho, por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos, né, com modelo, com lojas, e às vezes eu me encontrava numa situação em que eu tinha que vestir algo, porque ali era o meu trabalho, né? Eu estava fazendo... Seja específica do que você vestiu. Às vezes uma roupa mais decotada, às vezes um vestido com a costa mais nua, às vezes, mas assim, nada, sempre que era algo mais agressivo, né, eu negava, eu não fazia, né, um biquíni ou algo lingerie, isso eu nunca fiz. Já apareceram propostas, mas eu neguei todas, né. Mas assim, às vezes em uma loja eu estava lá, né, trabalhando, e aí me colocavam para vestir uma roupa que eu, né, que eu falava assim, eu não vestiria isso aqui no meu dia a dia, mas eu tinha que fazer porque era o que, né, era o meu trabalho. Nesse caso, eu estava fazendo... Sim e não. Errado? Sim e não. Primeiro, quando você fala para mim de trabalho ou de roupas, é o que eu falei para você, você tem que ter um discernimento para você saber se você está certo ou não naquele local. Tá? A decisão não é de ninguém, a não ser da Larissa. Mas quando você usa a palavra tinha que, eu já não gosto disso, sabe? Porque eu tinha que. E aí quando eu dei o exemplo, eu já estendi o horário da dominical, mas eu tenho que finalizar isso, tá? Quando as pessoas começaram a trabalhar de domingo, e o Felipe lembra disso, e eu comecei a questionar esse tipo de coisa, a resposta não era literal, mas era eu tenho que. E ele decidiu não fazer. Então, se a Larissa se incomoda com uma coisa, ela não tem que fazer. Ela faz se ela quiser. E se ela perder o trabalho? Nem. Tem um exemplo lá de São Paulo, para finalizar e orarmos. Tá? Avançando 5 minutos. Um amigo meu, ele trabalhava dentro de uma instituição católica romana, ia ter festa junina. E dentro do conceito cristão evangélico protestante, não é uma coisa abençoada. E ele ligou para mim e falou assim, pastor Paulo, o que você acha disso? Eu falei, cara, a situação é essa. Entendeu? Mas quem decide é você. E a norma do que o padre falou todos são obrigados a participar disso.
e foi colocado no quadro. Pessoas que não participaram estão fora do contexto, ou seja, vão ser mandados embora. Ele era um professor universitário que cuidava de TI, e ele orou, ele falou para mim assim: pastor Paulo, o que você falou para mim é exatamente o que eu penso. E eu vou marcar um dia com muito respeito a ele, porque nós temos que ter respeito às pessoas. E falou para ele assim: olha, sentou lá com o padre, que era o responsável lá pelo colégio salesiano, e ele falou assim: olha, padre, eu respeito, entendeu, a festa junina, que vocês entendem como tranquilo, em que é exaltado São Pedro, São João e São Pedro, São João, são três. Mas eu, como cristão evangélico protestante, eu não gosto disso, não faz parte da minha crença, e eu quero dizer para o senhor que eu não vou participar, com todo respeito. E eu entendo que, inclusive, se eu tiver que me mandar embora, eu vou aceitar, mas eu não posso ir contra aquilo que eu acredito diante do meu Deus. E aquele padre olhou nos olhos dele, ele falou assim, ligou para a secretária, e ele falou assim: vou mandar minha carta de demissão agora. Anota aí. Troca o aviso lá, todos estão obrigados a participar do evento, exceto o professor fulano, e ele vai ganhar as horas extras, inclusive dos que vão trabalhar sem participar. Fulano de tal, caribu. Ele podia decidir mandar embora? Podia. Não foi. Então, quando você fala, eu tinha, cuidado. E é algo que me preocupa também dentro do cenário do Gabriel que canta. Ele tem que? Decisão de vocês. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, agradecemos pelo Teu amor, a Tua graça, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Agradeço também pela sua presença, seja virtual, seja presencial. Hoje à noite nós estaremos iniciando o estudo de 2 Pedro. Conseguir bons comentários bíblicos para dar continuidade ao nosso texto de 1 Pedro. E aí nós fechamos esse contexto de 2 Pedro. Quero convidar você às 19 horas, entendeu? Estar aqui, mas não é para chegar às 19, chega às 10 para 19, você poder cumprimentar os irmãos, poder abraçar, tocar aquelas piadas, tal, e tudo mais. Ouvir as piadas, a menina vai conseguir uma piada nova para a noite. Então você precisa chegar antes. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. 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 Deus te abençoe e te conceda a graça, te leve em paz para o seu lar, tenha uma tarde abençoada e até a noite, se o Senhor assim o permitir.